Olá, estamos iniciando mais um programa Pensando em Educação, uma iniciativa da UCIP Pira 21, que promove o programa com o intuito de difundir a educação, as políticas públicas e no programa de hoje, em especial, o Plano Nacional de Educação. Esse programa tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa. Estamos conversando com o professor Eliezer Barreto César, voluntário do Pira 21 e coordenador deste programa, o Pensando em Educação. Hoje ele vai nos trazer informações sobre o Plano Nacional de Educação, falando sobre a formação de professores. Entre as 20 metas do Plano Nacional, há algumas que indicam a importância de se preparar e se investir na formação e na sustentabilidade dos professores para todos os níveis da educação no nosso país. Professor Eli, o Plano Nacional de Educação é uma conquista da sociedade brasileira. Totalmente. Eu diria assim que foi pressão. Você não imagina, professor Josué, como foi difícil. Já é a segunda vez que esse tema entra. No primeiro plano, que já venceu há 10 anos, os 10 anos últimos, né, foram vencidos, se fez um esforço muito grande de debate da comunidade para se aumentar os recursos, porque nós estamos chegando a 5% do PIB em educação nesse momento. Já naquela ocasião houve um esforço para se chegar a 10%, mas foi vetado, quer dizer, houve um veto do governo que dizia que não tinha condições de encampar aqueles recursos. Isso enfraqueceu o plano. Desta vez se conseguiu um acordo geral entre o governo, os próprios governantes da área educacional e a sociedade para se ampliar de 5% do PIB para 10% do PIB. Isso é que explica essa ousadia dos avanços aqui. O que é 5% do PIB? Né? O PIB brasileiro hoje, eu não tenho isso muito claro, ele oscila em 3 trilhões de reais. É um número imenso. Né? 5% de 3 trilhões significaria aí 300 bilhões. 10%? 300 bilhões. 5% bilhões. Seria 150 bilhões. E você aí, como tem o quebrado, né? 180 bilhões aproximadamente é os 5%. 10% então é 300 bilhões de reais que se espera alcançar nos próximos 10 anos em várias etapas, né? O que muda a perspectiva do plano. Só isso aí é um grande avanço da sociedade, porque o governo foi constrangido a ter que então rever a sua lógica orçamentária para poder incluir então, admitir os 10% do orçamento nacional com a educação, o que implica também o orçamento dos estados, o orçamento Sim. dos municípios. Porque o Plano Nacional ele repercute nos estados e nos municípios, o que inclusive confere um avanço democrático muito grande. Sim. Porque leva a educação para todos os cantos do país. E muita gente que diz isso, né? O dinheiro não é tudo, mas é claro que é importante. Você não faz uma reforma desse porte com cuspe e giz. Essa reforma exige recursos, é construção de prédios, é investimento em carreira, investimento em capacitação dos professores, ampliação de vagas. Quer dizer, isso é um investimento, isso sim eu diria a você, nem é um gasto. Eu considero que a educação é um dos investimentos que o Estado realiza na qualidade, inclusive, da própria nação. Hoje nós vamos tratar, então, nessa terceira etapa da apresentação desse plano, a questão dos custos e dos gastos, a partir daquilo que chama de capacitação dos professores. A gente começa pelo topo, né, pela universidade. Como é que está a formação do professor, desses 7 milhões de jovens que vai chegar a mais de 10 bilhões de jovens na universidade? Qual é a qualificação mínima que um professor tem que ter para ser professor universitário? Eu diria, eu sou exigente aí, né, que o mínimo seria o doutorado. Quer dizer, o doutorado por que é o doutorado? O doutorado é aquele programa que forma o cientista. Então, quem tem que formar profissionais de nível superior são cientistas, que dominam o conhecimento, que produzem conhecimento novo, que, de certa forma, estão na fronteira, né, desta operação. O país, como é um país jovem, claro, exigir aqui no Brasil que todos os professores da universidade sejam doutores
é uma exigência que, eu diria assim, ainda inalcançável, ainda difícil de ser alcançada. Mas então, qual é o nível abaixo do doutorado? É o mestrado. Então, no mínimo, nós temos que esperar que todos os professores da nossa universidade, seja pública ou privada, sejam mestres. Então, que realizem, então, um programa de pós-graduação, além da graduação, seja em Direito, seja em Engenharia, seja em Medicina, ele realiza, então, um projeto de introdução à ciência. Ele se torna, então, também um cientista, não tão amplo, tão bem formado quanto um doutor, em tese, porque há mestres que são excepcionais, mas eu diria assim que esses seriam os dois níveis de profissionais no ensino superior. Como é hoje? Então, nós temos hoje 31% de doutores na Universidade Brasileira, hoje já é um número expressivo, né? E 71% dos docentes com mestrado. Né? Aliás, 71% com mestrado e doutorado. Tem 29% ainda de profissionais não habilitados, especificamente também na educação superior. Como é que se quer alcançar em 2024? Que você tenha 75% no mínimo, pouca coisa aqui, né, de docentes titulados, sendo que 35 doutores. Então, mestres e doutores como a condição para... e vai ter o pessoal sem título ainda, quer dizer, que seria uma precariedade. Vai ser uma exceção. Sim, é uma exceção. Quer dizer, espera-se também que nos próximos 10 anos, depois desse plano, né, o outro plano avance. Hoje, algumas universidades, elas já colocam como exigência mínima o mestrado. Sim, há muitas universidades. Excepcionalmente, um curso de especialização. Exato. Excepcionalmente. Com a graduação, há universidades que já não contratam professores somente com a graduação. Eu diria que aqui em Piracicaba, tanto a Exalc como a odontologia da Unicamp, a Unimep, já devem estar nesse nível de ter mestres e doutores plenamente. Talvez a Exalc e a Odonto devem ter todos os doutores, imagino. E aqui nós temos, então, mestres e doutores como condição de operação da Unimep. Agora, claro que para você ter profissionais titulados, mestres e doutores, você tem que ter os programas que os formem. Como é que estamos hoje? Então, o plano, né, constata que nós estamos formando hoje 35 mil mestres por ano e 11.300 doutores por ano. Não é só para a universidade. Esse pessoal também se demanda à indústria, demanda ao poder público e a outros serviços. Outros espaços. Outros espaços. Gasta-se hoje, nessa formação, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Como será em 2014? De 35.600 mestres para 60 mil mestres. Note que vamos ampliar muito a educação superior nesse período. Então você vai ter que correr duas vezes, né? Vai ter mais universidades, mais cursos sendo oferecidos e você vai ter mais professores além daqueles que nós já temos. Então você tem um déficit, esse déficit será reduzido, né, nesse processo. Mas serão 60 mil mestres por ano e 25 mil doutores, de 11.300 para 25 mil. É mais do que o dobro de doutores, né, nesses próximos 10 anos. Vai se gastar 5 bilhões. Né? Hoje é 1.700, são 5 bilhões nesse processo de formação dos professores da universidade. Lembremos que são esses professores da universidade que formam os professores do sistema educacional básico. Ensino fundamental, ensino médio, ensino maternal, todos esses profissionais são formados nas faculdades, nas universidades. Por isso que uma boa universidade, uma boa faculdade ligada ao sistema, da ideia de criar um sistema, é condição para se qualificar também a educação fundamental do país. O que se espera na educação básica, que acho então é o dado para nós mais relevante, hoje 67% dos professores da rede básica do país, na educação maternal, infantil, e ensino médio e básico, fundamental em geral, tem curso superior na sua área de atuação, já bastante. Considerando que a gente teve aquele impacto enorme para universalizar, e já universalizamos há 10 anos ou mais,
67% dos professores têm educação superior. O que se quer? 100%. Quer dizer, nessa área aqui não há que se ter concessões. Espera-se que 100% dos professores que estão na rede mínimo a graduação. O custo para isso já está dado no sistema de pós-graduação, né, e graduação do país. Mas não basta só você ter o ensino superior para ser professor. Você tem que ter a educação continuada, a formação continuada dos professores, porque a educação evolui. As técnicas pedagógicas, a pedagogia, a didáticas, elas evoluem ao longo do tempo e os professores têm que se habilitar a isso. O que se pretende aqui, professor Josué, é que 50% de todos os professores da rede básica realizem, nesses 10 anos, uma formação pós-graduada, seja de especialização, seja o mestrado. O gasto com isso, então, é de 1,7 bilhão. Veja você a ambição, né, do plano com a capacitação e com a qualificação dos professores. Claro que eu diria a você, o desafio aqui é enorme. Então, pensemos, por exemplo, antes do nosso intervalo, pensemos nos professores que hoje são leigos, tanto na universidade, leigos quer dizer, não tem um mestrado. Só graduação. Ou só a graduação. E no caso do ensino fundamental, sejam leigos, não tenham o curso superior para serem professor. Mesmo o professor da escola maternal, espera-se que ele seja um profissional que tenha um curso superior, tenha uma graduação universitária. Claro que você tem uma quantidade grande de leigos hoje no sistema que tem experiência, que estão, bem ou mal, né, estão no processo de aprendizado no local do trabalho, em serviço. Esses profissionais também deverão ter programas especiais, por todas as universidades ou já temos vários programas hoje, para qualificá-los em serviço. Quer dizer, eles terão que realizar a graduação deles, né, de alguma forma, ou com alguma licença, ou com ensino à distância, ou concomitantemente, quer dizer, na sua região. É possível, então. Sim. Só que essa ênfase terá que ser dada e as entidades que contratam, as prefeituras, os governos, terão que abrir esses espaços para que esses profissionais, essa é parte, né, desta lógica de qualificação da educação no sistema brasileiro. Professor Eli, nós vamos para o nosso intervalo, mas você acha que é justo dizer que de todas as metas apontadas pelo Plano Nacional de Educação, esta da formação do professor e, consequentemente, da valorização do professor, que nós vamos comentar no segundo bloco, é o grande desafio colocado para a sociedade brasileira? Eu diria que sim, professor Josué, porque eu diria que um bom professor, bem formado, ele pode fazer um belo programa embaixo de uma mangueira, sim, sem uma sala de aula formal, sim, porque ele consegue, com a sua competência, né, resolver problemas dessa ordem. Agora, uma bela escola pintada com laboratório, mas sem o professor qualificado, também não vai dar qualidade. Quer dizer, o eixo do sistema está no professor. Está no professor. Okay. Quer dizer, esse é o dado fundamental. Esse é o programa Pensando em Educação. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar com o professor Eliezer Barreto César sobre o Plano Nacional de Educação e, em especial, a formação dos professores. Até logo mais. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Estamos de volta com o programa Pensando em Educação, uma iniciativa da UCIP Pira 21, com apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa. Hoje estamos conversando com o professor Eliezer sobre o Plano Nacional de Educação, mais especificamente a formação de professores.
Uma das grandes metas do Plano Nacional de Educação é a remuneração, é a valorização do professor em todos os níveis, mas em especial do ensino fundamental, maternal, ensino fundamental, ensino médio. E nós perguntamos ao professor Eli o que o Plano Nacional indica como meta para esse aspecto que nós sabemos ser talvez um dos grandes desafios do Plano Nacional, a remuneração, a valorização do professor para que ele se dedique à sala de aula plenamente e colabore. Na verdade, ele é o grande agente de transformação da educação, do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento humano das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Professor Josué, imaginemos o Exército, que é o número de professores do país. Já é um número alto. Aqui no estado de São Paulo, eu não tenho o número exato, mas ele passa de 6 mil, só na rede estadual. 6 mil professores. Vamos pensar isso em termos de Brasil, é um exército. Não é nem exército, o exército é pequeno, perto dessa quantidade enorme de pessoas ligadas ao sistema educacional. Então, quando os governos, as câmeras, as assembleias legislativas vão lidar com esse problema, a dificuldade é essa. Cada R$10 que você aumenta nessa massa é uma nota preta que você vai ter, né, no orçamento da respectiva área. Por isso, então, que os salários, né, são... E você vê agora o que acontece em alguns estados, no Paraná, por exemplo, quando o governo tenta sequestrar, né, o fundo de aposentados que foi construído no sistema educacional estadual do Paraná para acertar as dívidas do Estado. Quer dizer, é claro que isso é uma violência, que os professores fizeram greve. E aquilo foi assim pesadíssimo, porque estava em jogo, né, a própria sobrevivência do grupo que se dedica tanto ganhando tão pouco. Então, esse é o primeiro problema. O problema da massa que nós temos, né? Acho que não existe um corpo social maior de profissionais do que o professor. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem curso superior. Quer dizer, é o mínimo que se requer. Você viu aqui, 67% dessa massa hoje tem curso superior. São profissionais que fizeram uma faculdade, uma universidade para serem professores. Alguns fazem até pós, muitos fazem pós-graduação. Qual é o salário que é pago? O Plano Nacional menciona, eu acho que aqui há um equívoco, né, que a média nacional do salário dos professores da rede pública do ensino fundamental, de 40 horas, porque nem todos dão 40 horas, é R$ 2.420. Isso em nível nacional. Eu acho, nacional. Eu acho que até está acima do que é. A minha informação é que isso oscila entre 1.800 abaixo de 2.000, é a média nacional. Mas eu digo, como eles têm dados e pesquisa, eu vou admitir, né, que eu esteja equivocado e que o valor seja esse mesmo. R$ 2.420 é o salário básico de um professor de tempo integral, 40 horas. Pergunto, é fácil estimular nossos jovens, cujas carreiras possíveis são as que são? Advogados, médicos, engenheiros, né? Na área da informática, na área da própria educação física, né? Na área de todas as áreas possíveis, que você consiga estimular jovens com esses valores salariais, que vão fazer curso superior, ele pode fazer muitas coisas, né? Inclusive a educação. Claro que, felizmente, nós temos no país jovens que, estimulados pela própria experiência, se dedicam a serem professores de alguma forma, quer dizer, pela família, né? Acabam, mas aí são os idealistas, né? Tanto assim é que nós temos no ensino médio déficits enormes. Não tem professor de física. Quem faz física vai ganhar dinheiro com física, não ganhar 2.400. Quem faz química vai ganhar dinheiro com a produção química e não com ser professor de química com 2.400. Quer dizer, esse é o problema que, de certo modo, explica lacunas profundas que nós temos no sistema educacional. Qual é a lógica do plano? O plano enfrentou esse problema. O plano pergunta assim: qual o critério que nós vamos adotar para essa remuneração ideal? Qual é o mínimo ideal? O mínimo ideal
serão os mesmos profissionais de ensino superior que atuam nas redes públicas, municípios, estados, quanto eles estão ganhando. E se constata que essa média lá embaixo, a média mínima desses profissionais é 3.700. Agora, sair de 2.400 para 3.700 numa tacada só, considerando esse exército de professores que nós temos... São bilhões. São bilhões. Eu diria assim, esse é o item, calcanhar de Aquiles, eu diria, do nosso sistema. Mas eles toparam, quer dizer, os congressistas toparam, e houve um acordo geral, né, de que então nós vamos chegar a esse nível em 2024. A greve dos professores da rede estadual em São Paulo, talvez a pessoa não tenha percebido isso, foi feita em função da projeção de 2024 para hoje. Se o salário legítimo, declarado num plano nacional, aprovado no Congresso Nacional, sancionado pela Presidência da República, é que o salário mínimo é 13.700, pensamos isso já. O que é justo, o que é legítimo. Já puxaram a discussão. E tá só que é evidente do que você não DCM. pode também colocar a faca no pescoço, né, de um executivo para dizer assim, não, mas vamos negociar. Já podemos começar agora, os 10 anos. Vamos então já projetar, né, esse processo de modo que os primeiros passos sejam dados para que se alcance então esses valores. Mas na verdade o critério é esse, que o professor ganhe o mínimo que ganha um profissional que fez também curso superior e que está a serviço do Estado em outras áreas. Quer dizer, claro que aqui o gasto que se prevê nesse processo até que é módico, né? São 40 bilhões. Mas 40 bilhões, com tudo que já vem de bilhões aqui para trás, né, é um índice bastante alto. Mas eu diria assim que é corajoso, um plano que começou a enfrentar, né, esse problema. E nós temos no país, hoje aprovado já no país, o salário mínimo do professor em nível nacional. E são quantas prefeituras, né, quantos grupos que não conseguem alcançar esse valor. Eu diria assim, você que tem mais de 10 estados que não pagam hoje o mínimo requerido por esse mínimo definido, esse 2.700, esse mínimo aprovado, né, por lei no país. Além do salário, o que se requer também é que esse profissional que vai dedicar 35, 40 anos da sua vida ao magistério tenha uma carreira que anuncie a progressão que ele pode ter, tanto em nível de reconhecimento profissional, como em nível também salarial. Quer dizer, o piso seria, digamos, 3.700, mas à medida que ele vá avançando nesta carreira, e a carreira tem esta função, ele então anteveja, né, com quantos recursos ele vai se aposentar depois de 35 anos. Não precisa ficar fazendo greves para reivindicar salários, claro, porque eles já estarão colocados dentro de um plano de carreira. Exato, um plano que vai reconhecer, inclusive, os avanços que ele tem. O que é que o plano prevê? Que todo o sistema público do país, prefeituras, Estado e União, aonde não exista, instituam um plano de carreira, aprovem um plano de carreira na sua respectiva área. Isso, então, é 2017, por aí, né? Os governos terão que ter aprovado esse plano de carreira. Eu tenho aqui um dado, né, que há 5 estados, no mínimo, que não pagam, ou não têm um plano de carreira e que não têm salários respectivos, e 33% dos municípios brasileiros não pagam o piso. Quer dizer, é um terço. Um terço do país ainda não reconhece aquilo que é lei. Não é o plano daqui, não. Hoje, mínimo, aquilo que é o mínimo, que hoje se requer, né? O que se pretende o plano é que não haja nenhum município que não adote um plano de carreira e o piso salarial que este projeto prevê. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, mas há um outro item do plano, que eu diria assim, já é a meta 19ª, né? Estamos chegando no final, que é então a questão da gestão democrática da escola. A escola não pertence a um prefeito ou a um governador.
eles têm a gestão, evidentemente, ele tem que organizar, inclusive, toda essa gestão com os recursos e os meios disponíveis. Mas a escola é nossa. Os impostos somos nós que pagamos. A escola é um instrumento público, né, que está a serviço, então, da sociedade em geral. E a gestão também tem que ser minimamente democrática. Claro que você não pode eleger o diretor assim, numa eleição do bairro. Tem que ter competência, tem que ter também o respeito ao que chama aqui do desempenho, né, do critério de desempenho, do critério de qualificação efetiva para exercer, então, uma coordenação de uma escola. Mas espera-se que esse processo tenha o envolvimento dos professores e pelo menos da comunidade escolar, né, que esteja envolvida. Então, o plano, há partidos lá que não podiam abrir mão, né, e o Estado aceitou, através do Congresso Nacional, esse processo. E aqui vem a questão fundamental: quanto de recurso, já citamos aqui uma vez, vamos repetir de novo, né? Hoje o Estado gasta 5% do PIB com a educação, para ter o que nós temos, já é bastante. E temos bastante, temos grandes avanços. Mas para alcançar os objetivos desse plano para os próximos 10 anos, foi feita uma avaliação de que temos que dobrar o PIB, de 5% para 10% do PIB, dos recursos que são colocados, né, para essa educação. Quer dizer, na verdade, é um compromisso de todos, né, de todos os agentes do país, de todas as instâncias, da federação até os municípios, para que nós alcancemos uma qualidade. Esse plano tem esse mérito. Ele não só ficou nas metas quantitativas, assim, que sejam alcances, né, a serem atingidos, mas, sobretudo, ele tratou da questão dos recursos. O plano anterior não conseguiu. Este plano obteve essa possibilidade, conseguiu essa façanha, né, de prever, então, recursos dobrados. Claro que aqui, como é o PIB, a inflação já está aí incluída, está embutida nesse processo. Eu gostaria de, para nós terminarmos, lembrar que como o governo tem dificuldades de poder fazer a varinha mágica e tirar dinheiro, né, de onde não tem, houve uma discussão paralela a esse processo, que foi o plano do nosso pré-sal. O pré-sal foi uma descoberta fantástica. Se diz que foi um prêmio de Deus para o Brasil, porque nós temos uma reserva de petróleo desconhecida, que foi agora conhecida, que é enorme, embora de difícil, porque ela é pré-sal, né? Fica bem a 5, 6 mil metros de profundidade do nível do mar. Mas é um recurso que, se for declarado pertencente ao povo brasileiro, como se dizia no tempo do Getúlio, né? Petróleo é nosso. Se o petróleo for nosso, então teremos condições e recursos para darmos, então transferir, né, a educação e a saúde, também está previsto, aquilo que é fundamental, de modo que se mude o perfil do Brasil. Ocorre que, no regime que nós temos hoje, neoliberal, e eu faço essa crítica com muita consciência, se é uma empresa capitalista com acionistas, ela tem que dar satisfação aos acionistas. E se pretende que, como o Estado tem dificuldades para investir recursos na exploração do petróleo, vamos transferir essas empresas, na Petrobras, vamos transferir esse processo de captar o petróleo, tirar o petróleo do fundo da terra, para a ESSO, para a Shell, para empresas multinacionais. Elas sim ficarão com o lucro e o dinheiro. E nós vamos ficar aqui com migalhas, né, próprias do sistema capitalista. É isso que está em jogo, eu diria a você. No Plano Nacional de Educação, está em jogo, inclusive, a política daqueles recursos do país que devem poder voltar a serem usados pelo país como um todo. Eu acho que é legítimo você lutar pelo petróleo nosso hoje, de você lutar para que a Petrobras continue a ter a sua legislação garantida, e se não se mude agora, como se pretende, já tem planos no Congresso para essa mudança, para você então fracioná-la para as entidades privadas explorarem esse recurso. Sim. Em outras palavras, o Plano Nacional colocou o dedo na ferida. Sim. Colocou uma bandeira, uma estaca, e está dizendo assim: vamos nessa direção, todos nós.
todo cidadão brasileiro. Vamos nessa direção, porque esse é o caminho para transformar o nosso país num país, como é dito hoje pelas mensagens do governo federal, é uma pátria educadora. Para chegarmos a essa pátria educadora, estão aí 20 metas do Plano Nacional de Educação, que comprometem a todos nós, e em especial os governantes. Mas é importante que você, pai, mãe, jovem, adulto, que nos assiste, que nos ouve, se envolva nessa luta, nessa busca, nessa conquista, para tornar o Plano Nacional de Educação um plano realizado, e que em 2024 possamos ver as metas alcançadas e um grande desenvolvimento educacional no nosso país. Agradecemos o professor Eli pela participação no nosso programa Pensando em Educação, uma iniciativa da UCIP Pira 21, que tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa. Para assistir outros programas, acesse o site tvunimep.com.br e nos acompanhe. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.